Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ver sobre o profeta Joel. Aqui Joel, ele foi um profeta, usado por Deus, anunciando que o povo se arrependesse, que o povo se convertesse ao Senhor, porque aqui mais uma vez o povo estava corrompido, longe do Senhor. Aí Deus disse aqui ele usa, aquela figura, ele fala que o gafanhoto, viria. O gafanhoto aqui significava o povo da Babilônia, que iria subir ali, e iria levar eles cativos. Só que a palavra de Deus veio através do profeta Joel, Mais uma vez, Deus usando mais um profeta para falar que o povo se arrependesse, se convertesse do seu mau caminho, buscasse ao Senhor, para que Deus revertesse a situação de não se deixar que a ira do Senhor, viesse sobre eles, o castigo que estava determinado para eles. Então aqui, Joel ele fala no capítulo 1 da praga dos gafanhotos e a seca. E depois a gente vai ver aqui que Joel também anuncia depois a restituição, que Deus iria restituir, restaurar, o tempo que aconteceu isso. E é assim até os dias de hoje. O povo se corrompe, as pessoas se afastam de Deus e quando elas voltam, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai refazendo aquele vaso, aí até que ela se purifique, que ela se santifique, que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela comece a andar ali na presença de Deus verdadeiramente e que Deus possa derramar unção sobre a vida dela novamente. Então, era isso que estava faltando aqui para o povo. E Deus, ele restitui aquilo que um dia foi perdido, aquilo que um dia a pessoa perdeu, Tem aquele louvor que diz restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, coloca o teu azeite em minha dor, restitui, Senhor. Depois ele fala os sonhos que foram embora, o tempo que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, Senhor. Então, é o que Deus quer fazer na nossa vida em todo o tempo. Deus quer restaurar, Deus quer sarar, Deus quer curar. Ele quer que a restituição da comunhão com Ele principalmente, porque através do sacrifício de Jesus nós fomos reconciliados, nós fomos comprados de volta, Quando a palavra diz que a cédula foi riscada, Então, ou seja, a nossa dívida foi paga pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz. E a palavra diz que ele levou tudo sobre si, a dor, a enfermidade, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados e nós somos sarados, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus é aquele que ainda transforma, é aquele que restitui, é aquele que resgata. Então ele é o remidor. E nós precisamos buscar a Deus, assim como o profeta Joel aqui, ele advertiu o povo, que Deus, que estava vindo aquela praga de gafanhotos, e aqui diz assim em Joel capítulo 1, esta é pois a palavra de Yahvé, que veio, a Joel, nome que significa Yahvé é Deus, é o nome dele que significa, Yahvé é Deus, Filho de Petuel. Os anciãos e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá escutai.
Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isso a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes às gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra. Eis que seus dentes são como as presas de leão, e sua gana pela caça como a leoa. Eles arrasam as minhas videiras e arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram-lhes a casca e derrubaram-nas, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem em vestes de luto que pranteia pelo marido da sua mocidade. As ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, o vinho derramado foram eliminados da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Todos os sacerdotes que ministram perante Yahvé estão enlutados, os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste, o trigo está destruído, o vinho novo não existe mais e o azeite esgotou-se. Desesperai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porquanto a colheita do campo foi toda destruída. Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou árida e triste. Então, muitas vezes tem situações que são permissivas de Deus para que as pessoas se arrependam e voltem. Algumas são coisas que elas mesmas, problemas, dificuldades que elas mesmas foram atrás e procuraram. Mas Deus, ele sempre dá uma palavra para fazer com que a pessoa volte atrás, com que a pessoa se arrependa. E aqui ele fala sobre a convocação ao arrependimento. Ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco, e lamentai e chorai. Ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Elohim, Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Elohim, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Yahvé, o templo do vosso Elohim, Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia de Yahvé está chegando, e vem como uma tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Porventura, todo o nosso suprimento de alimentos não foi cortado diante de nossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa de Elohim, o templo do nosso Deus? Eis que a semente está murcha sobre seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Yahvé, eu clamo. Eis que o fogo consumiu as pastagens, e as chamas destruíram todas as árvores do campo. Até os animais silvestres bradam a ti, pois as correntes de água se secaram e o fogo devorou todas as pastagens secas. E aqui, Deus levou a palavra através de Joel falando sobre a convocação ao arrependimento, porque a casa do Senhor estava abandonada e esquecida. Eles não sacrificavam mais, eles estavam levando tudo ali, no oba-oba. Deus mais uma vez foi deixado de lado, mas eles desfrutavam da bênção, eles desfrutavam do melhor, eles tinham do bom e do melhor, eles tinham vinho novo. O azeite ali que cessou foi a presença do Espírito Santo, foi a presença de Deus. E isso cessou na vida daquele povo, porque aqui a gente vê que também
Joel, mais uma vez, né, mais um profeta, onde em todos os livros dos profetas, todos eles anunciam o dia do Senhor, que é o dia ali do juízo final, o dia do acerto de contas. E aqui também, aqui em Joel, né, no capítulo 2, ele fala, o dia de Yahvé está próximo, né? E ele fala aqui para as pessoas se voltarem a Deus. E aqui no capítulo 2, depois que ele fala para o povo, eu vou resumir aqui, mas você pode ler na sua casa, o capítulo 2 de Joel, que ele anuncia o dia do Senhor que está próximo. E aqui, né, ele fala, aqui eu vou ler no 2, no versículo 11, diz assim: eis que Yahvé, aqui, eu vou ler para vocês aqui no versículo 9. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza, e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta a sua voz, frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então aqui ele está falando, Joel, de algo que fala lá no Apocalipse, né? Que vai chegar um momento que eles falam muito, né? Está sendo muito falado isso, né? Eles já estão alertando isso, que vai ter 3 dias de apagão, de escuridão completa. Já estão anunciando isso. Sem luz, completamente. Sem internet, sem nada. Então Deus aqui, ele já usou Joel, e lá no Apocalipse ele usou João para falar a mesma coisa. Então são sinais que Deus ele está deixando nos céus. Hoje, se a gente for olhar as notícias, as coisas estão acontecendo. Os sinais que estão vindo ali na natureza. Terremotos, maremotos, né? Muitas coisas estão vindo aí. Então, esses tornados, tudo isso está escrito aqui. Já está prenunciando, anunciando, né, que o dia do Senhor está próximo. Então, nós não podemos deixar de lado. A gente precisa prestar atenção nos sinais que Deus está mostrando para nós. E a palavra diz que ele iria se revelar aonde? Nos céus. E aqui ele fala uma nova chamada ao arrependimento, no versículo 12. Contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Ou seja, né, não é para rasgar as vestes, que o povo tinha o hábito lá de rasgar as suas vestes, em sinal de tristeza, em sinal de luto, em sinal de humilhação. Aí aqui Deus disse não, não é as vestes, mas é para vocês rasgarem o coração de vocês. Porque daí quando a pessoa, ela se quebranta diante de Deus, ela rasga o coração, ela confessa os seus erros, ela confessa os seus pecados, ela se arrepende e ela abandona. E aqui ele fala, retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus, o vosso Elohim, Deus, né? E aqui ele fala, tocai, pois, o chofar, a trombeta de Tizom, Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade,
Ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles? E aqui também Deus ele fala, né, da restituição, que quando o povo clamasse, né, aqui a palavra de Deus ela fala de novo aqui, se você ler no capítulo 2, aqui a partir do versículo 28, ele fala: eis que chega o dia do Senhor. E aí ele vai falando, né? Aqui, ó, eu vou ler para você, aonde ele fala aqui: então depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, depois que eles se arrependessem, depois que eles clamassem. Aí aqui fala a promessa de Deus, né? E ali ele fala, depois você pode ler do versículo 18 até o 27, que eu vou pular aqui, eu vou resumir, tá? E eu quero ler aqui com vocês esse final aqui. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno no Monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Então, para que isso ocorra, tem que ter arrependimento. Aqui, o azeite ali, como eu falei, era o Espírito Santo. E Paulo diz: não extingueis o Espírito. Tem pessoas que o Espírito já está extinto, extinguiu aquele fogo, ele se apagou. Então, aqui é necessário que a pessoa se volte para Deus verdadeiramente, que ela ore, que ela clame, que ela se humilhe, que ela se arrependa para voltar, para que Deus novamente venha derramar do óleo da unção, para que Deus venha derramar do Espírito Santo sobre aquela vida, restaurando, transformando, revertendo aquela situação, restituindo tudo na vida dela. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, ela tem percas, ela tem prejuízo. E era isso que o povo estava tendo aqui. Eles estavam tendo prejuízos longe do Senhor. Só que Satanás, ele cega as pessoas. Ele não permite que elas vejam nesse âmbito. E às vezes as pessoas começam a culpar a Deus das coisas ruins, das coisas erradas. Só que elas se afastam. E a palavra diz o que? Não deis lugar ao diabo. Só que quando ela cede espaço, ela dá legalidade, quando ela se afasta de Deus, quando ela não tem comunhão, quando ela quebra aliança com o Senhor, quando ela deixa o pecado entrar na vida dela, ela deu legalidade. Aí Deus não tem o que fazer. Por quê? A separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, enquanto o homem estiver no pecado, na rebeldia, na mentira, no engano, né? Sendo infiel a Deus, tendo ídolos, tendo outras prioridades no lugar do Senhor, ele está afastado. Então ele precisa retornar, ele precisa refazer, restituir aquela aliança com o Senhor que foi quebrada. Isso não é só na fidelidade de dízimos e ofertas, não é. Ele precisa ser por completo, porque a salvação é um pacote completo. Ali você tem a prosperidade,
Você tem a bênção que enriquece no acrescentador, você tem a vida e a vida em abundância, você tem a saúde, você tem a provisão do alto. Mas se você andar em novidade de vida, em obediência, em retidão, você não pode... Deus entende. Ela vai lá, peca. Não, Deus me entende, amanhã eu volto e peço perdão. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Ou você serve a Ele, ou você não serve. A palavra é bem clara, Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores, ou você agrada a um, ou você desagrada o outro, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem. Então, ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo. Não tem outros caminhos, são só esses dois, a porta larga, que é a do mundo, e a porta estreita, que só vai passar aquele que é banhado pelo óleo do Espírito. Porque você já tentou colocar um anel no dedo ou tirar quando o dedo incha? Só se você passar um sabão ali, ou você passar um azeite, um óleo, daí sai. Senão ele fica trancado aqui, não passa. E vai ter muita gente que no dia vai achar que vai passar pela porta e vai ficar entalada, vai ficar trancada, não vai passar. Porque o azeite tem que estar ali, ó, inteiro, por completo. Ela vai passar pela porta estreita, porque ela está banhada do óleo da unção, banhada do óleo do Espírito. A porta larga não precisa. A porta larga, ó, sai, ó, rapidinho, passa. Mas a porta estreita não é assim. Então, volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Renove a tua aliança com o Senhor. Busque ao Senhor. E aqui diz, né, que os jovens teriam visões, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, não ia ser só para o povo de Israel, os judeus, não. Como eles rejeitaram Jesus, a palavra diz o que? Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Isso veio para nós, se estendeu para nós, os gentios. Hoje nós somos participantes, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, através do ministério do Senhor Jesus, da reconciliação, que riscou a cédula, pagou o preço, como nosso irmão mais velho, ele foi lá e nos comprou como aquele parente mais próximo, e através do sacrifício dele nós podemos dizer, Abba, Pai, nós somos adotados, nós podemos chamar Deus de Pai. A adoção veio quando ele pagou o preço pelo nosso pecado, lá naquela cruz, quando ele levou tudo sobre si, e nós fomos adotados por Deus, nos tornando herdeiros e co-herdeiros com Ele. Olha que benção. Então, volte para o Senhor, volte para a presença de Deus. Ele quer restituir, Ele quer restaurar, Ele quer transformar a tua vida. Aquilo que um dia você perdeu, não fica. Tem pessoas que ficam vivendo do passado. Eu tinha isso. Eu tinha tal carro. Eu tinha aquela casa. Nossa, perdi tudo. Mas aquilo não era abençoado por Deus. Agora, hoje, Deus vai restituir tudo isso. E aquela bênção de tudo aquilo que o Senhor te der, que você vai adquirir através da tua fidelidade, quando você devolve para o Senhor o que é dele, os 90% que estão nas tuas mãos está abençoado. Então, tudo que você comprar é permanente. Aquela bênção vai vir e vai permanecer. Ela enriquece, ela não acrescenta dor. Então, aquilo que vem de Deus é um bem permanente. Ele vem para ficar na nossa vida. Agora, as coisas que a gente conquista pelo braço, pela força do braço, essas vão. Então, não fica olhando para trás, para aquilo que você tinha, aquilo que você perdeu, não. Olhe para frente, olhe para o hoje, olhe para o alvo que é Jesus. Hoje você tem Cristo, hoje você tem paz, hoje você tem alegria. Lá atrás, de repente, você tinha tudo aquilo. Uma casa maravilhosa, o carrão, mas você não tinha paz, você não tinha saúde, você não tinha alegria de estar na presença do Senhor. Jesus disse: a paz que excede todo entendimento. Isso não tem preço na nossa vida. A gente viver em paz, estar na presença de Deus, tendo saúde,
Deus sendo o provedor da nossa vida, isso não tem preço. E isso aqui o povo havia perdido. Então, se você se encontra assim, volte. Refaça a tua aliança com o Senhor. Ele quer restaurar, restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Ele quer prover na tua vida o vinho novo, o azeite. Ele quer te encher do óleo da unção, que ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Então volte para a presença do Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem a tua palavra. O Senhor está clamando para que elas voltem, para que elas retornem, para que elas sejam abençoadas de novo, para que elas possam ser cheias do vinho novo, cheia do azeite, do óleo da unção do teu Espírito, que elas larguem o engano, que elas larguem a mentira e que elas venham para a tua presença, viver a vida e a vida em abundância, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e é isso que Satanás tem feito na vida de muitos, iludindo, mentindo, roubando sonhos, destruindo lares, destruindo famílias, casamentos, negócios, empresas. Mas que esta pessoa, Pai, volte para a tua presença, volte para o teu caminho, que ela possa ter a restituição de tudo por completo, cada área da sua vida sendo restaurada, sendo restituído. Eu declaro a bênção sobre estas vidas, eu declaro a tua bênção sobre estes lares, sobre cada vida, Pai, que ouve a tua palavra, que elas sejam restauradas, restituídas, abençoadas e providas da bênção do Senhor, do poder do alto. Eu declaro bênção, eu declaro cura, restauração e restituição sobre todas estas vidas, Pai, em nome de Jesus. Restitui, Senhor, a aliança, a fé, o milagre, a bênção sobre essas vidas, sobre essas famílias, Pai, aonde muitas famílias estão sendo invadidas, atacadas, Pai, destruídas por Satanás. Mas que essas vidas sejam restauradas, que esses casamentos sejam restaurados, transformados, que tudo seja restituído, que haja restituição na vida destas pessoas, a restituição financeira, a restituição da saúde, a restituição da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, Pai, que eles possam viver a restituição, o milagre e a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor. Eu declaro esta bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.